E é o melhor lugar para ficar, né? Porque na verdade. O melhor lugar, é o melhor lugar. Casa, ninguém né? está debaixo da terra vivo, né? Estamos tem. no nosso lar. É o melhor lugar, é o que as pessoas se sentem mais protegidas. E aí, nesse momento, vem o outro lado da reflexão que eu tenho feito muito, que eu acho que você deve ter pensado também, e quem não tem esse lugar? Que é a sua casa. Nem que seja uma palhoça, né, uma choupana, mas o cara não, o cara vive na rua, ele vive ao relento, ou ele vive debaixo de uma ponte, ou ele vive debaixo da marquise de um prédio. Ali onde ele dorme toda noite, onde ele pensa, sonha em acordar vivo no outro dia, que ele não sabe que pode acordar, pode não acordar na pior esse tipo, aí, né? Essas pessoas, é importante essa sua colocação, porque ela desperta para uma novidade, esse impacto é maior para exatamente as pessoas, eu percebo isso, o impacto está sendo maior para as pessoas que não têm um costume de ficar em casa, as pessoas que adoram estar na rua, as pessoas que adoram festa e etc, viajar e tal, esse impacto psicológico para elas está sendo maior. Porque a grande verdade, e esse exemplo aí que tu colocaste, esse isolamento, que nesse caso não era um isolamento biológico, sim isolamento social, algumas pessoas já vivem há milênios. Sim. Né? Os moradores de rua, o mendigo, o pobre, aquele que sofre o preconceito, não deixa de ser um tipo de isolamento também, claro, e evidentemente social. Né? Como você disse, os caras têm como teto uma marquise, né? Um elevado, uma ponte, e isso é gigante, né? Isso é gigante. Agora, além disso, essas pessoas também têm que conviver com o vírus, né? Porque elas podem ser contaminadas, e aí? Quem são esses anônimos? Como vão ser atendidos? Né? Esse pessoal já não tem saneamento e saúde básica há muito tempo. Alguns já nascem assim e vão morrer assim. Enquanto a gente está sendo uma novidade, para eles a palavra isolamento já existe no sentido moral, no sentido psicológico, no sentido espiritual e todos os mais, né? No sentido humano. Então é muito impactante tudo que está acontecendo. Que mostra pra gente, né, Marco, que tem um aspecto social muito forte, né? Demais. É uma crise da saúde que tem um reflexo na economia, que a gente ainda não falou aqui, talvez não falemos, não sei, vai depender aqui do rumo da prosa, mas pode ser que não, pode ser que sim. Tem um aspecto humano, tem um aspecto da saúde, e tem esse aspecto social, né? Socioeconômico aí, principalmente social, né? Que é o impacto da doença naqueles que são menos dos despossuídos ou dos menos favorecidos, né? Porque eles vão sofrer muito mais do que quem tem o mínimo ou o básico e tal. Sem dúvida. Tem esse impacto, tá tudo isso, né? Na verdade, assim, essa pandemia, esse vírus, não existe em essência nenhuma camada que ele não esteja assim, atingindo, tá? Não é só uma crise de saúde ou de economia. É todas as camadas que existem nomes, que são nomeadas, né? É a camada espiritual, é a camada econômica, é a biológica, é a do convívio social, é a histórica, é a tecnológica, todas, né? É a de entretenimento, é a psicológica, é reflexiva, tudo. É impressionante, né, como o impacto. Por isso que eu falei no início da fala sobre a democratização dessa pandemia, porque não é só o fato de atingir as pessoas no sentido biológico ou no sentido econômico, como estão dizendo. O impacto é gigante. Eu vi uma pesquisa recente de uma determinada província lá da China, o número de divórcios tinha aumentado por conta do isolamento social, porque as pessoas estão tendo que conviver mais tempo com suas esposas dentro de casa. Sim. Então, as pessoas estão verdadeiramente se conhecendo agora, nesse momento, tendo que conviver com o outro, né? Forçadamente. E suportar defeitos, manias. Suportar. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é uma revolução do século XX para cá que a gente toca. E depois, já vai acontecer, mas depois que tudo isso passar,
bem, o número de né? A Organização Mundial do Comércio tinha dito que era uma média de 25 milhões de pessoas desempregadas. Mas acredito também que vão surgir novos segmentos da economia, na questão do trabalho. Né? Essa coisa do teletrabalho está virando uma revolução. Vai. Com certeza. Então, assim, as pessoas que estão envolvidas com empreendimento, com criatividade, porque isso é uma marca desse mundo mercadológico, né, que diz que é na crise que surgem as grandes oportunidades. Sim. Eu tenho certeza que já tem gente pensando coisas nesse sentido. Né? Então, o mercado vai se reformular. Sim. Alguns segmentos. Inclusive, eu acho que algumas dessas inovações aí que você falou já devem estar, inclusive, sendo realizadas, né? As pessoas já estão pondo elas em ação, em prática, né? Já pensaram, já elaboraram e agora estão dizendo, agora vamos botar isso para funcionar para ver como é que funciona, qual é o resultado, né? Na prática, né? E aí, por exemplo, gente tem que agora recorrer ao delivery, em quase tudo tem delivery, sendo que nem todas as áreas tinham. E o pessoal que já trabalhava com TI, né, com tecnologia da informação, pessoal que trabalha com marketing, empresas aí que são interligadas, todas por computadores, e, enfim, realmente mexe no mundo do trabalho, né? Dá uma certa virada, né? Mas por outro lado, que eu acho que esse é o lado mais importante, que talvez a gente possa tirar já uma das lições aí dessa crise, independentemente de quanto ela dure, é que ela vai reformular de alguma forma o mundo do trabalho, né? Criando outros serviços, né? Ou fazendo fusão de serviços que não eram conectados, aí agora vão se conectar, e outras áreas, como você falou, outros empregos, outras formas de trabalhar e tal. Mas tem um outro lado que acho que ainda é o grande desafio do futuro na questão do trabalho, que são justamente esses que você falou, que são os ditos serviços essenciais e aqueles nos quais os prestadores do serviço, o trabalhador, o funcionário, o servidor, ele tem que estar lá presencialmente, ele não pode não estar lá, ele até gostaria de não estar no serviço, não estar praticando a atividade dele, né? Mas ele tem que estar, e aí é o corpo físico, né? É a existência, a presença da pessoa lá. E aí no futuro, lógico que você não pode construir um prédio sem os seus pedreiros, né? Sem os ajudantes de obra. Muito embora hoje muitos prédios possam ser construídos também só por máquinas, enfim. Mas é alguma coisa que o mundo do trabalho ainda vai ter que solucionar, não em todo, né? Porque eu acho que sempre vai ter atividade profissional de trabalho que o elemento humano é fundamental. O cara vai ter que estar lá para fazer, a pessoa vai ter que estar lá. Mas eu acho que vai minimizar alguns pontos, algumas coisas talvez, para dizer assim, se no dia que Marco Aurélio estiver doente, né, ele pode não estar aqui, mas talvez se a doença dele não o impossibilite de fazer tais coisas lá da casa dele, ele pode de alguma forma colaborar com o serviço fazendo menos, mas ele vai fazer tal coisa. Já pensou nesse lado também? Não, eu não só já pensei, como assim, já acontece em alguns setores, né? Independente da pandemia, o problema é que assim, se investe tanto pouco em ciência e tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento nessa área. Estou falando em termo mundial, geral, comparado com a indústria da guerra armamentista, por exemplo. Estou falando ciência no sentido pró-vida, né? Que às vezes a gente não percebe determinadas inovações que já estão acontecendo porque a escala é muito pouca, a quantidade é muito pouca, melhor dizendo. Então, por exemplo, já há situações de telecirurgia, o cara está num outro país, em outro estado, e está comandando androides, robôs, né? Androides não, robôs que estão ali, né? A telemedicina, que estão fazendo cirurgias com mais precisão, né? Sim, verdade. Então, assim, esse tipo de situação já acontece, né, no próprio judiciário, com as audiências, teleaudiências, né, que não são presenciais, etc. É uma forma de se já usar a tecnologia
para agilizar esse trabalho sem depender da presença humana naquele local. E, claro, isso ainda é numa escala muito pequena para ser perceptível, mas acho que com a crise aí do vírus, dessa pandemia, esses elementos vão ganhar uma importância de destaque muito grande pós tudo isso. Né? Acho que vai ser uma das inovações que vão investir muito nessa questão do delivery, de entregas, de teletrabalho. Eu conheço empresas, por exemplo, que tiveram dificuldades. Os funcionários querem trabalhar, mas eles não tinham uma internet capacitada ou um dispositivo capacitado para suportar aquele volume de acesso ao seu programa específico. E tiveram que, aos trancos e barrancos, contratar uma internet melhor, fazer determinadas modificações para funcionar, né, para oferecer esse tipo de serviço ao seu trabalhador. Verdade, isso aí é uma das coisas que com certeza vão ter que ser repensadas, né? E ainda falando nesses alguma coisa, passagem dessa crise, que a gente já falou aqui também que vai atingir a economia, vai atingir não, já atingiu, né? Você está falando, afinal de contas, sobre isso, né? Os trabalhos que não podem ser feitos, as empresas que estão fechando, uma série de coisas. Mas, assim, pensando nessa escala também de possibilidades globais, qual você acha que vai ser ou quais as maiores lições ou posições, direcionamentos, nortes que esse momento pode trazer para a gente, assim, no que eu falo, para sociedades de um modo geral, não digo nem só para a sociedade brasileira, para o mundo, e depois para você como pessoa, para as pessoas, pelo menos o que você acha, né? Lógico que a gente está falando aqui sempre de forma especulativa, nem tudo isso vai acontecer, algumas sim, outras não, mas o que você acha? Quais são essas possibilidades aí de aprendizado? Olha, eu acho, particularmente que alguns segmentos do pensamento humano, do pensar humano, já vinham cobrando. É a questão de focar no humano, da importância do ser humano. A gente vinha numa corrida desenfreada de bater meta, de produzir, de lucro, disso. Claro, isso desde que o mundo capitalista ficou estabelecido, isso é a corrente vigente. Mas você pergunta para qualquer pessoa e eles têm a sensação, mesmo que não possuam dados empíricos, mas eles têm a sensação de que estava demais a correria, a produção e tal, aquela coisa toda. Ainda hoje, você ainda vê determinados segmentos, e não é de pequenas empresas, são empresas gigantes que estão preocupadas com os lucros que não vão bater esse ano. Né? Então eu acho que nesse momento, a maior lição filosófica que esse vírus traz é essa coisa de olhar para o ser humano, de olhar para si, de olhar para o próximo, né? Eu vi empresas indo entregar pizza em hospitais para o pessoal da saúde que está trabalhando, sem pensar em lucro, né? Empresas fazendo doações, outras que preferiam nem serem identificadas, doaram anonimamente. Então, assim, a questão humana está muito em voga. Se depois disso sairemos mais humanizados, é outra coisa, sei, não dá para prever. Né? Mas nesse momento, embora a gente ouça determinados assuntos, determinadas notícias ainda de atrocidades, mas a questão humana é que está em voga agora. Né? O debate bioético, usando um termo técnico aqui, não ficou restrito só ao mundo microbiológico, ficou também expandido ao mundo moral, espiritual e psicológico. O que é esse ser humano? Qual é o nosso valor? Qual é o nosso significado? O que é o convívio do isolamento? Né? Como eu suporto isso tudo? Eu me revolto? Eu vou para a rua? E o que não tem trabalho? E o que morre? E o que vive debaixo da ponte? Né? Eu adoto uma postura de amor fati, lá no sentido nietzschiano, né? Aceito
com resignação, ou então com alegria, aquela coisa, porque o mundo é isso, é a realidade que me apresenta, e é só mais um rio que eu tenho que atravessar. De todo modo, postura A ou postura B que você adote, mas, consciente ou inconscientemente, é uma postura reflexiva diante da condição humana, diante do mundo e, sobretudo, diante do próximo. É o que nesse que está acontecendo, por tudo que está acontecendo, os dois maiores debates é a tecnologia, uma cura, de uma prevenção, e o debate filosófico, espiritual, psicológico, histórico, da condição do ser enquanto ser. Isso. Que é muito importante, né? Como você falou, o ser humano está no centro. É a nossa essência, né? É a nossa essência. Centralidade aí é o humano, né? E aí do humano Sim. vem as outras centralidades, a centralidade do trabalho, a centralidade da economia, mas é o humano, é o eixo central, né? Da onde parte tudo isso. Inclusive a doença, ela está atingindo... Rogério, detalhes simples, para depois não dizer assim, o discurso ficou muito rebuscado, mas detalhes simples. Tem pais que estão descobrindo agora o que é brincar com seus filhos. Sim. A vida é tão corrida que eles não tinham tempo de brincar com seus filhos. E agora estão brincando com seus filhos em casa. Entendeu? Então, assim, é da pequena coisa a macro, o impacto humano de tudo isso que está acontecendo, no humano, melhor dizendo, o impacto no humano, no viés humano, é muito grande. De tudo isso que está acontecendo. É um dos lados positivos que eu vejo. Agora, é aquela coisa, refletir sobre algo é um segmento. O que você vai fazer depois com essa reflexão é outra coisa. Totalmente diferente. Com certeza. Vamos ver como a humanidade sai depois disso. Nesse momento ela está passando pela prova de teste, como ela reage. Depois, como ela ficou, exatamente. Se realmente ela interiorizou essa lição, né? Se serviu de crescimento moral, espiritual, que realmente está tudo interconectado, né? A gente vai descobrindo aí como está tudo interconectado, o cosmos, o microcosmos, o macrocosmo, como você colocou aí, o humano e o além do humano, enfim, a sociedade, as instituições e a doença, né? Me veio à mente aqui, você falando dessa questão do adoecer. A Terra está doente. Na verdade, o planeta todo está doente, né? Ou seja, é como se de uma vez só, todos nós, mesmo quem não está doente, ou seja, quem não está infectado agora, né? Quem está em casa bem de saúde, ou quem está infectado, mas não está num hospital, e os que estão, metaforicamente, a Terra, o planeta Terra está doente. O sistema está doente, o sistema econômico, sistemas políticos estão doentes, né? Pararam. Como eles estão doentes, tiveram que parar, tiveram que se resguardar, estão atrás da cura, estão sofrendo desses ardores, né, desse lado ruim de você ficar doente, né, do tremor, do temor, né, dos malefícios, dos sacrifícios, das dores internas, dores espirituais, dores físicas. Então, o planeta todo está nessa mesma doença, está padecendo do mesmo mal. E aí, voltando para o micro, quando a gente fica doente, o que a gente mais quer é ficar bom, não é? Primeiro a gente quer ficar bom, sair do estado de doença para a saúde, restaurar a saúde. E aí, geralmente, voltando para esse link aí com o que você falou, que aí a gente não sabe o que vai ser na prática depois, mas geralmente quando você sai de uma doença muito difícil, ou de um momento muito doloroso, melhor dizendo, a tua perspectiva depois da saída é outra, né? Primeiro você diz, não, eu não quero nunca mais ficar tão doente assim como eu fiquei. Ficar vários dias num hospital, ou numa cama, ou sem poder comer, ou me alimentando por sondas, ou enfim, qualquer coisa, né? Quando a pessoa está num coma e depois desperta. Então tem alguns acontecimentos que realmente fazem com que aquela
aquela figura ali ela se transforme, né, internamente. E aí, obviamente, como você bem colocou, isso aí é a tarefa de nós, do pensamento, né, de ficarmos observando e analisando. As sociedades, como não são corpos coletivos, a gente não sabe qual vai ser a reação, se realmente vão tratar essa doença, vão se curar e depois vão dizer, olha, agora vamos sanear também a sociedade, né? Porque a primeira é a mudança íntima, né, do indivíduo, essa é mais provável que alguns ocorram, né? Em alguns ocorram. Mas acho que a gente tem que levar isso em consideração. Então a gente está caminhando aqui para o nosso final, já temos um bom papo aqui, 46 minutos. Estamos aqui com o Marco Aurélio Nogueira, licenciado em Filosofia, e é um dos membros aqui do nosso projeto, da iniciativa Eidos e do Olitera, que o pessoal do canal que estiver com a gente até agora, assistindo esse vídeo, se não é inscrito, por favor, inscreva-se aí, comente, deixe suas opiniões, o que você tem feito por esse tempo, compartilhe esse vídeo e vamos para as nossas considerações finais aqui sobre esse papo, né? Então, agradecendo logo de antemão a presença do nosso convidado especial hoje nessa conversa e dizendo que foi muito bom, porque aí a gente consegue somar aquilo que a gente tem visto, né? Outras visões, né? Sua visão, no caso, outras colocações aí que vêm em boa hora. E já deixando aqui o convite para futuramente outros temas e outras situações. Então, agradecer a sua presença e pedir aqui a sua fala final. O que a gente pode falar aqui para terminar? Eu estava pensando aqui numa porção de coisa para falar, né? Para famoso fechar com chave de ouro, né? A fala. Mas eu não vou me estender muito, né? Eu acho que, como eu falei aqui na fala anterior, a maior lição que a gente está tendo é se conhecer, fazer uma autorreflexão também, ao mesmo tempo que a gente está vivendo esse cenário de filme de guerra, ao mesmo tempo é bom a gente ver determinados segmentos se reinventando, procurando ajudar, a tecnologia a favor disso, né? As lives, pessoas da área de psicologia oferecendo seu serviço gratuitamente, virtualmente, né? As pessoas lendo mais, assistindo mais filmes, né? Se comunicando. Eu fiquei muito imaginando, imagina uma situação dessa nos anos 80, que são maior do que no violino, cantando e tudo, e as pessoas na sacada para escutar aquela música, para aliviar esse momento tão tenso que a humanidade está passando, né? Ferreira Goulart e Nietzsche já falavam que a arte estava aí para isso, né? Para aliviar a realidade. E de fato a gente está vendo isso agora acontecer. Mas, enfim, acabei dizendo que não ia me estendi na minha fala, mas eu queria resumir tudo isso só com uma coisa que eu levo muito para a minha vida pessoal sobre a questão de atribulações quando acontecem de forma intensa e longa, que é uma frase muito simples. Não existe tempestade que não passe. Perfeito. Né? É tudo uma questão de você segurar no leme do navio, resiliência, resistir e aguardar. Uma hora vai passar. Verdade. E é isso. É uma palavra E fica em casa. Que define, fica em casa, e a resiliência, né? Uma palavra que bem define esse momento. Aqueles que forem mais fortes, né? Mais capacitados para terem um equilíbrio e ficarem em seus lugares sãos e salvos, né? Esperando a tormenta passar, são os que vão continuar a história e vão contar lá na frente o que aconteceu depois. E o mais bacana vai ser isso, né? Eu também procuro ver por esse lado aí. Eu sempre friso, quando me perguntam, eu sou um realista otimista, né? Eu procuro não fantasiar demais,
mas ao mesmo tempo eu vejo sempre um cenário lá na frente, passando por isso, né? Eu não me vejo ficando no caminho, muito embora a gente não tenha o controle sobre esses atos. Oi? Assim, finalizo aí dessa forma, te agradeço. Para mim está sendo uma experiência nova, eu nunca tinha feito com esse meio tecnológico aí. Agradecer a todos que vão assistir esse vídeo, pedir desculpa por algum erro aí na fala ou no tempo. Como eu disse, é uma experiência nova, você não sabe se olha para baixo, se olha para cima. Tudo é novo nesse momento, né? Mas a gente fez aqui esse bate-papo aqui sem ser ensaiado, né? Muito natural. Isso. E espero que todos gostem, que a gente possa levar um pouco aí de conhecimento, reflexão, até trivialidades também, inspirações e reflexões a partir da nossa fala. Muito obrigado, amigo. Até a próxima. Também. Agradeço a todos. Até a próxima.